Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou o Racon Almeida e hoje é dia 8/7/2025. Vamos continuar nossa saga em busca de oportunidades analisando Azevedo e Travassos. Eu vou focar em Azev 4, mas essa análise também serve para Azev 3, ok pessoal? Só lembrando, né, que este vídeo é apenas uma análise, não é recomendação de compra e nem de venda de ativos. Já temos em tela, tá, turma? Nossa querida Azev 4. E o que nos traz neste vídeo aqui, ó, são esses sinais aqui, ó, esses dojis aqui, tá bom? E se a gente observar aqui em Azev 3, ó, a gente tem um sinal até um pouco melhor, ó. A gente tem aqui, ó, após uma queda abrupta, né? O ativo deu uma reagida e agora faz dois candles seguidos aqui no gráfico diário, ó, de alta. Tá? Então isso aqui chama bastante a nossa atenção para um eventual movimento de força aí. Mas antes disso, né, se você chegou aqui no vídeo pela nossa thumbnail, é aquele ativo bosta, né, pessoal, da Bolsa de Valores. Né, alguns ativos bosta aí que eu já falei para vocês, né, que são trituradores de sardinha, o IBR3, Gafisa, são ativos que tem que tomar cuidado, e a ZEV4 é uma delas também, ó. Então se a gente olhar bem o gráfico, isso aqui só caiu a vida inteira, ó. A gente tem um histórico lá, ó. Vamos olhar desde 2011, ó. É uma empresa já antiguinha na bolsa, é um ativo que só cai, né, pessoal? Então, se você cai aí no conto do vigário de dividendos, conto de vigário de investir a longo prazo, essa aqui não é a empresa, tá? Então, quem investiu em longo prazo, ó, a ZEV3, vamos pegar aqui, ó, a ZEV3, vamos pegar o ponto máximo dela aqui, ó, é uma perda de 98%. A ZEV4 é uma perda de 94%. Então, galera, isso aqui não é para amadores. E nós, né, como analistas de dados aí de preço, pessoal, a gente tem que pegar as oportunidades, tá? Vamos focar aqui em Azev 4, gráfico limpo. Como que a gente pega oportunidade? Primeira dica que eu dou para vocês, ó, olhem o gráfico assim, ó, de uma forma mais ampla, olhando todo o histórico, pode ser no diário mesmo, até no semanal dá também, ó, tá? E o que que vocês devem fazer? Marquem pontos, tá, ó. Ah, aqui a gente tem um ponto de máxima, aqui um outro, e vão descendo, tá? Até chegar próximo do preço. E os pontos de mínima também, ó. Então, se vocês separarem a ZEV4, a gente está bem próximo do ponto de mínima. O que que tem nesses pontos que chama a nossa atenção? São pontos de interesse, tá? Significa que o preço vai sair aqui de 56 centavos e vai bater lá no 12 reais? Não, não significa isso. Significa que são pontos de interesse, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente faz marcações aqui para baixo do preço, a gente olha para compra. E quando a gente olha para cima, a gente faz marcações para venda, tá? Então, eu sempre sugiro isso, né? Uma linguagem mais técnica, a gente chamaria isso aqui, ó, de suportes, né? De resistências aqui em cima, desculpa, tá? Resistências e aqui embaixo suporte. Então, a gente compra próximo a regiões de suporte e vende, né, próximo a regiões de resistências. Tá? Isso é básico, o básico do básico aí de análise técnica, né, turma? Todo mundo sabe disso, então eu tô dando essa dica só para quem está chegando agora. E a ZEV 4 e a ZEV 3 também, ó, a gente chegou justamente, ó, próximo daquela região, né, que a gente comentou, que seria a região de suporte. O que que é aqui para a gente, né, pessoal? Aqui é um momento de compra, né, olhando aqui o gráfico semanal. E aí a gente olharia para que tipo de alvo? A gente olharia, ó, qual foi o último topo? Foi aqui.
Qual foi o penúltimo? Foi aqui no semanal. Então, numa visão semanal, a gente olharia para esse alvo aqui, tá? Então, a dica que eu já começo dando nesse vídeo é essa. Se vai se arriscar num ativo bosta, como esse aqui, a ZEV4 ou a ZEV3, prestem muita atenção, pessoal, nesses pontos. Porque são nesses pontos que vocês devem procurar gatilhos. Tá, então qual é o gatilho, né, que a gente entendeu aqui em a ZEV4? Esses dois dojis aqui, ó, no gráfico diário. Dois dojis e o segundo doji ainda abriu com gap de alta, ó, e não perdeu. Então isso aqui é o que? É um movimento comprador tentando tomar conta aqui do ativo. E se a gente minimizar um pouco aqui o gráfico e olhar aqui, ó, desde o início do ano, o que que a gente vai ver? Então a gente vai ver lá, ó, em dezembro do ano passado, essa região dos 50 centavos aqui é a nossa linha base, ó, de suporte. Então não bateu lá, ficou um pouquinho acima. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode começar a desenhar fractais, ó. Então primeiro fez esse movimento, depois esse, aí caiu, aí subiu, ó, voltou e aí caiu até aqui. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, ó? Vocês concordam comigo, ó, que esse ponto é espelhado com esse daqui, ó? E aí esse ponto, apesar de estar mais alto, está espelhado com esse daqui. E aí a gente tem esse ponto aqui, ó. E quando a gente vem para cá, a gente vê que falhou, ó. Ó, houve uma falha aqui no movimento de preço. O que que era para acontecer aqui, ó? Era para fazer isso aqui, ó. Vinha até esse ponto aqui mais ou menos, ó. Era para vir até aqui e não veio. Então, se a gente fazer uma reflexão aqui rapidamente, já que o preço passou direto, então o nosso alvo para essa compra aqui seria exatamente nessa região aqui, ó, entre 80 e 87 centavos. Por quê? Porque é justamente a região que passou batido. Mas, se o preço começar a subir e ficar com dificuldade de passar essa região aqui, ó, aí a gente já pularia fora. E é claro, pessoal, né, que um stop seria abaixo dos 50 centavos aqui, tá? E como esse ativo é um ativo bosta, como eu falei no início aí, né, na imagem também da thumbnail e do vídeo, pode cair? Pode. Então tem que botar stop, não pode ficar comprado nisso aqui não. E qualquer movimentinho para cima, ó, vamos supor que chegue justamente, galera, nessa região aqui, ó. Essa é uma região de interesse de preço, tá? Se chegar nessa regiãozinha aqui, é nada mais, nada menos aí do que quase 30% de lucro em poucos dias. Tá? Então é isso que vocês têm que ficar atentos em AZEV 4 e AZEV 3 também, tá? Dando uma olhada aqui nos indicadores tradicionais, galera, o que que a gente vê? A gente vê que o nosso IFR estava sobrevendido, ó, começou a subir para cima. O nosso estocástico lento ainda está sobrevendido, está em 8,21, está muito baixo. Então isso aqui tem que subir um pouquinho pelo menos, né? E a gente vê o seguinte, ó, a gente teve essa primeira queda aqui, ó, fazendo essa violinadinha aqui, ó, no MACD de histograma. E essa segunda queda fez uma violinada um pouquinho mais baixo. O que que isso aqui é pra gente? É uma divergência, pessoal, tá? Então, essa divergência, ela costuma ser bem forte, tá? E a outra coisa que chama bastante atenção aqui no gráfico diário é que o nosso MACD de linha tá lá embaixo, ó. Ou seja, a gente sempre vai buscar compra nesses ativos especulativos quando a gente encontra uma divergência ou quando começa a fazer candles aqui na queda, indicando que pode reverter, e especialmente quando o nosso MACD de linha está lá para baixo, tá? Do ponto zero. Vocês podem ver, ó, que aqui ficou para baixo também, ó, estão vendo? Olha o que aconteceu, olha que trade maravilhoso que deu isso aqui, ó. Então é assim, pessoal, que a gente ganha dinheiro com esses ativos especulativos.
Ah, Hakuna, mas o Big Player... Não, esquece Big Player, esquece esses papos furados tudo aí. Foca aqui na técnica, no comportamento do ativo, ó. Vocês podem perceber, ó, que toda vez, ó, que o MACD, ó, o linha, né, ele vem aqui para baixo, ó, vem para baixo do zero, ó, ele dá um tradezinho bom, ó, deu um aqui, ó, deu outro aqui, ó, deu outro aqui, ó, tá? Então tem que ficar esperto nisso também quando a gente analisa indicadores técnicos. Para cada ativo vai ter um indicador que funciona melhor. Então aqui, turma, tem uma confluência que é a seguinte. Olha só, a gente está com candles dizendo que o preço quer ir para cima agora, pelo menos fazer um repique. A gente está com o MACD histograma com divergência. A gente está com o MACD linha lá embaixo, né? A gente está com o estocástico lento totalmente sobrevendido. E a gente está com o IFR que estava sobrevendido e acabou de cruzar para cima do 30 ali, ó, indo para cima. Então tá com muita cara de que isso aqui pode pegar pressão para cima. E uma outra coisa que me chama a atenção, galera, é isso aqui, ó. Olha como estava o volume na queda, ó, baixíssimo, né? Só teve o volume alto aqui, ó, nesse candle, né? E olha como está o volume na última semana, fazendo esse platô. Olha como subiu o volume, olha as barrinhas de volume aumentando nesse platô aqui. Então assim, pode ter movimentos, isso aqui pode ter feito uma acumulação nessa quedinha aqui, ó, o ativo dar um repique forte. Tá? Então fiquem bastante atentos aí nesse movimento. Se a gente olhar aqui o Takashi Index é um indicador, pessoal, para quem não conhece, de volatilidade baseado nos conceitos do Takashi Kotegawa, tá? Então é um indicador de volatilidade. O que ele está dizendo para a gente? Que ele tentou romper preço aqui, deu ruim. Tentou aqui, deu ruim. Tentou aqui de novo, ó, nesse candle aqui, ó, que teve volume, deu ruim. Tentou aqui de novo, ó, nesse engolfinho aqui, ó, deu ruim. E agora está tentando de novo, pessoal. Com uma diferença, né? Que agora a gente já está com dois candles indo para cima e o volume subindo junto, ó. Então isso aqui é um baita indicativo de que pode dar bom, tá? Aqui no mega indicador, ó, eu tive sinal de compra aqui, mas aqui a gente não teve rompimento da máxima do candle. E eu tive sinal de compra aqui, ó, nesse dojizinho, e teve rompimento. Então aqui já deu compra. Para quem conhece o mega indicador aqui do Hakuna Almeida. E outra coisa que está me chamando a atenção aqui no mega indicador é o seguinte: tá no ponto ideal de compra, que é o seguinte, a linha amarela para baixo e a linha azul também para baixo. E essa linha do meio aqui, que é o ADX, tá? É o ADX numa outra visualização. Vocês estão vendo que ele estava vermelhinho esse tempo todo aqui? Olha que cor que ele ficou no último pregão. Ficou azul. O que significa isso aqui? Que teve um cruzamento do ADX lá, do Day mais indo para cima e o Day menos vindo para baixo, significando início de uma tendência de alta. Chama atenção? Muito, né, galera? O que mais que temos aqui de indicadores? Temos o Almeida Magic também, dando compra. Vocês estão reparando que todos os indicadores estão dando sinal positivo para compra aqui em Azevedo e Travassos? A ZEV4? Ah, Racuna, mas você está olhando a ZEV4 e a ZEV3? É a mesma coisa, galera. A ZEV3 se antecipou, inclusive, ó, mas ela já foi, inclusive, aqui no mega indicador, ó, ela já deu aqui sinal de compra, ó, já virou para cima aqui, ó, e já está tudo azul com a ADX aqui, ó. Então, a ZEV3 já foi antes de a ZEV4 e ainda está rompendo aqui essa região, ó. Então tá com muita cara de que vai pegar pressão, turma. Tomara que pegue, né? Vamos voltar aqui para a ZEV4. Vamos olhar aqui o Ishimoku Clouds. Ó, tá longe, tá bem longe da nuvem de Ishimoku, ó, o preço. Mas, ó,
depois de milhares de dias aí, pessoal, a gente teve um candle branquinho e o candle code estava lá embaixo, ó, significando o quê? Compra. E aonde que isso aqui pode bater? Pode bater aqui na nuvem, ó, pode testar a nuvem de início, na minha opinião, tá? Pelo Ishimoku Cloud, a técnica de Ishimoku é compra? Não, não é, porque aqui em Ishimoku a gente tem essa linha verde que é a Chiku Span, e o melhor sinal para a gente é quando ela cruza o preço aqui, ó, no passado, tá? Ó, como aqui, ó, aqui cruzou ó, nesse ponto, então aqui deu compra nessa região, ó, e pegou esse tradezinho aqui, tá? Operação de tendência, né, turma? Tá, então não tem muito o que falar aqui do Ishimoku, não. E se a gente olhar os indicadores de tendência, turma, aqui sim começa a ficar interessante. Porque a gente olha aqui, o nosso high-low, né, tá todo vermelho, ó, em queda. As médias, tanto a de 21 como a de 42, né, do Maguila, estão viradas para baixo, normal. A gente que opera reversão, a gente vai acabar comprando com médias viradas para baixo mesmo. Mas o que chama a atenção aqui é o seguinte, percebam que o Chaikin Money Flow está indo para cima, e percebam também aqui que o nosso ADX, ó, essa linha vermelha é o day menos e a linha verde é o day mais. Quando a linha verde vai para cima e a linha vermelha vem para baixo, é sinal de que estamos no início de uma tendência de alta. E o contrário é tendência de baixa. Ó. Então aqui ó, começou uma tendência de baixa. Por quê? Porque a linha vermelha foi para cima e a verde para baixo. E é verdade, ó, tendência de baixa. Aqui ó, teve uma tendência de alta, início de uma tendência de alta. Por quê? Linha verde para cima, linha vermelha para baixo. E é verdade, ó. Estão vendo? E o que, que a gente está vendo aqui já de forma antecipada? Que a linha verde está querendo ir para cima, ó. Está cruzando realmente. Tá? Então isso aqui são sinais, galera, que a gente tem que levar a sério quando a gente opera um ativo como esse, especulativo, né? Porque essa empresa, não sei se paga, mas dificilmente vai pagar dividendos para os investidores. Um ativo que está aí na casa dos 56 centavos, não acredito que vá pagar dividendo tão cedo. E a outra coisa é o seguinte, não dá para carregar isso aqui para longo prazo, né, turma? Como é que vai carregar um ativo que caiu na história aí, né? 98%, 94%. Isso aqui a gente tem que aproveitar as oportunidades como agora. Mesmo que dê ruim, pelo menos a gente se arriscou na tentativa, ó, de pegar um tradezinho desse aqui, ó, de 152% em 55 dias. Isso pode acontecer em ativos como esse, o que seria muito difícil em ativos mais pesados aí da bolsa, bons ativos. Mas no ativo porcaria como a ZEV4 e a ZEV3 é factível que isso aconteça. Mas para isso a gente tem que aproveitar essas oportunidades que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então é isso. Vídeo aí de a ZEV4 e a ZEV3. Um grande abraço a todos. E quem ainda não participa da nossa comunidade Sinal na Bolsa, link na descrição do vídeo, pessoal. É gratuito, não paga nada. Um abraço e até a próxima. Valeu!